Olá, boa noite. Hoje o ND está leve e divertido. Se você está cabisbaixo, vem com a gente, porque hoje o nosso assunto é humor. E eu converso com o humorista útil Daniel Salsa. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Grato pelo convite. Fico bem feliz aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, eu te apresentei como um humorista útil, né? O que é humor útil? Quando eu falo que eu sou humorista útil, não quer dizer que os outros humoristas sejam inúteis, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é que o humor, normalmente, ele é usado para a gente esquecer dos problemas da vida, né? E eu faço um trabalho, como eu faço um trabalho em escola, principalmente com jovens, o meu humor é para a gente enfrentar os desafios da vida. Para produzir uma experiência que eu falo que é uma experiência de epifania. A experiência de epifania é a experiência de cair a ficha, né? Que a pessoa fala, por entendi. isso que meu pai falava as coisas daquele jeito, né? Para a gente poder fazer um trabalho que alia humor com desenvolvimento pessoal. Né? E você acha que é fácil você conseguir levar a pessoa a entender, a meditar, a pensar sobre o problema de uma forma bem mais leve? Eu costumo pensar que alguém tem que fazer isso, né? Eu termino a minha palestra nas escolas, principalmente Verdades Convenientes, eu falo assim, eu sei que o meu stand-up é um pouco diferente, que é feito para rir e para pensar. E quando a gente pensa e ri, às vezes dá uma bugada, né, mas a gente sobrevive e segue em frente. Mas se eu quisesse vir aqui só para agradar vocês, o que eu faria? Eu pintaria meu cabelo de vermelho e mergulharia numa piscina de Nutella. Mas como eu não quero só agradar vocês, eu quero fazer o melhor para vocês, é isso que eu vim apresentar aqui para vocês. É um desafio. O que eu sinto de feedback, principalmente dos jovens, eu gosto de perguntar assim, quando termino a palestra, para as pessoas que estão assistindo, posso continuar fazendo isso? E muitos jovens falam assim, deve. Né? Então, estou obedecendo esses jovens que mandam falar, porque eu devo continuar fazendo isso. Você sempre quis ser humorista, Daniel? Eu não sei se eu conseguiria não ser humorista, né? Eu gosto de falar assim, se eu trabalhasse de frentista, eu acho que ia ser humorista. Qualquer coisa que eu fizesse, eu ia ser humorista. Até no meu trabalho de desenvolvimento pessoal, que eu oriento jovens a escolher sua profissão e tudo mais, eu costumo falar assim, que o desafio é a gente encontrar aquilo que a gente não consegue não ser. Porque tem coisas que a gente consegue ser e consegue não ser. Por exemplo, meu trabalho de coaching, eu gosto muito trabalho de coach e desenvolvimento pessoal. Mas se eu não fosse coach, também ia ser feliz, ia dar tudo certo, né? Ia conseguir fazer marketing, alguma outra coisa nesse sentido. Agora, humorista, eu sinto que é uma coisa mais essencial. Eu não consigo não ser. Qualquer coisa que eu fizesse, eu ia ter que colocar humor. Se você perguntar para uma professora minha do Jardim da Infância, ela vai falar que desde aquela época eu era humorista. O que eu acho que é uma perseguição com a minha pessoa, mas ela... Você já era o terror no Jardim de Infância, é isso? Terror não digo, mas o humor do Jardim da Infância. Né? Agora, no seu blog, você avisa o seguinte, se você tem um perfil pessimista, cético e sem esperança, que não há mais nada a ser feito para esse mundo ficar melhor, meu trabalho e esse blog não é para você, inclusive pode te deixar profundamente irritado. Por que será? É uma pequena provocação, né? Quem vê o copo meio vazio, quem vê o copo meio cheio. Tem uma palestra minha que eu faço para professores nas escolas, que eu pergunto assim para alguém da plateia, né? Você avalia que esse mundo que a gente vive, ele é um mundo... O país que a gente vive, por exemplo, ele tem uma margem de melhora ou do jeito que tá bom? A pessoa tem uma margem de melhora. Fala assim, o meu otimismo, ele vem daí. Toda vez que a gente tem uma margem de melhora, toda vez que algo é melhorável, então a gente pode arregaçar a manga para fazer aquilo melhorar. Então é daí que vem o meu otimismo. Para quem não enxerga assim, para quem acha que não tem mais nada que se possa ser feito, eu até brinco nessa mesma palestra, falo assim, que a pessoa tem todo o direito do mundo de ser pessimista, até o dia que coloca um filho no mundo. Aí ela perde esse direito, né? Já que ela colocou, para que colocou o filho no mundo se vai ser pessimista? Para se vingar da criança? Já que colocou, aí ela tem que trabalhar por um mundo melhor. Eu sinto que quanto menos motivos a gente tem para ter esperança, mais importante é ter esperança. A esperança é justamente quando não tem motivos para a esperança. Então a pessoa, quando tá tudo dando certo, a pessoa tem esperança, não fez mais nada que a obrigação. Agora, a esperança é um recurso que exige quando, vamos assim, a gente tem pouco horizonte para a gente enxergar. Né? E o meu trabalho, principalmente com jovem, ele é para a gente inspirar a esperança nos jovens também. Agora, nessas palestras que você
acaba dando pelo Brasil inteiro, geralmente para jovens, né, adolescentes e jovens. Você já se deparou com alguma plateia, de repente, extremamente pessimista, que você falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Falo, ninguém interage comigo. Já aconteceu isso? Parece de uma hora, parece que dura 12 dias, né? Já aconteceu, né? Eles costumam perguntar assim, já aconteceu de você contar uma piada e ninguém ri? Eles perguntam com alguma frequência isso aí. Eu falo assim, sim, várias vezes. Aí eles perguntam, o que aconteceu? Eu falo assim, eu descobri porque que neurocirurgião ganha mais do que humorista. Quando o neurocirurgião erra, quais são as consequências? Quando o humorista erra, ninguém ri, é o máximo que pode acontecer. A gente lida com uma geração que tem uma certa afinidade com o tédio, com a inércia. E às vezes você pega uma plateia que é todo mundo mais ou menos na mesma sintonia. E às vezes a sensação que não importa, que se você oferecesse às vezes $1 milhão para eles, parece que eles não dão uma risada e não fazer nada. É um desafio. No começo eu chegava aborrecido em casa. Hoje, vamos dizer assim, estou acostumado, faz parte. Mas tem uma vivência que me chama... Tem gente que você olha, que você tem certeza absoluta que está detestando a apresentação. E aí termina a apresentação, a pessoa se aproxima e revela que aquilo mudou a vida dela. Então eu aprendi fazendo... Julgar, né? Que eu não tenho como saber, né? Eu tenho uma coisa que eu falo para mim mesmo, assim, espero que sirva de algo para alguém, em algum lugar, e eu entro e faço. Como é que você chegou a esse conceito de humor útil? O primeiro conteúdo que eu montei nessa nova fase, nessa empresa, que eu chamo Grupo Abelha, foi um espetáculo chamado Verdades Inconvenientes, que ele, do ponto de vista do adulto, ele é uma palestra motivacional de valores, mas do ponto de vista do jovem é um show de humor, um show de stand-up. Porque se a gente convidasse jovens para uma palestra de valores, acho que não ia ser o evento mais concorrido do milênio, né? Talvez, o filho do então, diretor. A gente atrai o jovem pelo que ele quer para falar o que ele precisa ouvir, vamos dizer assim. Né? E aí, logo numa das primeiras escolas que eu fui mostrar a proposta, foi na diretoria de ensino do estado de Carapicuíba, e lá eu conheci o Edilson, que é o coordenador lá, meu amigo. Ele viu a proposta, ele falou assim, Daniel, eu preciso trabalhar com jovens, mas eu também preciso trabalhar com os professores. Eu vou te dar um tema, vê o que você consegue fazer com esse tema. Aí deu o tema assim, humor como ferramenta de trabalho. Quando ele falou essa expressão, humor como ferramenta de trabalho, a minha cabeça linkou a parte do humorista com a parte do desenvolvimento pessoal. Até então, o desenvolvimento pessoal eu usava para mim, o empreendedor, Sim. não o humorista, o dono da empresa, para fazer a empresa melhorar, crescer. E aí isso linkou e eu vi um caminho para a gente fazer. Por isso que é humor útil, que é humor com desenvolvimento pessoal. E eu estive recentemente em São José dos Campos fazendo uma apresentação e o rapaz do som falou assim, você tem que colocar um humorista útil e agradável. Né? E eu até coloquei no Instagram, coloquei humorista útil e agradável. Por causa desse. Mas o humor útil veio quando o Edilson falou isso, me linkou na minha cabeça. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre humor. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é humor e eu converso com o humorista útil Daniel Salsa. Daniel, a gente está falando sobre o seu espetáculo Verdades Inconvenientes, que é uma forma de abordar verdades de uma forma mais leve e humorada, de forma que a pessoa engula a verdade sem sentir muita dor, né? Como é que você define esse espetáculo? Ele é uma palestra, ele é stand-up? O que é esse espetáculo? Depois de algum tempo a gente chama que é um stand-up com um algo a mais. Né? Aí esse um algo a mais a gente deixa a critério do público, da plateia. Né? No começo da apresentação, eu falo assim, eu vou ficar aqui um tempo falando com vocês e o que vocês têm que fazer aí? Presta atenção no seguinte, tem momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar brincando. Aí vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar falando sério. Aí vai ter momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar falando sério mesmo. Aí vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar brincando mesmo. E tudo que vocês têm que fazer aí é ficar pensando se eu estou falando sério, brincando, sério, brincando. É super simples a tarefa de vocês. Então já é uma forma de criar um desafio no começo, como se fosse um jogo com a plateia. Um quebra-gelo, né? Um quebra-gelo, para eles poderem prestar atenção tanto na parte séria como na parte engraçada, né? É verdades convenientes, o lado bem-humorado das coisas sérias. Porque tem coisa na vida que é séria, e isso em si já é uma verdade inconveniente. Que é para abordar com jovens os assuntos da vida que, quer eles queiram ou não queiram, simplesmente existem. As verdades inconvenientes da vida. Os assuntos que Deus não está pedindo a nossa opinião. Se quiser concordar, legal. Se não quiser concordar, vai continuar sendo do jeito que sempre foi. Lei da gravidade, morte, o Palmeiras não tem mundial. Essas coisas que a pessoa tem que se conformar que é desse jeito que a vida acontece. Então,
Tem coisa na vida, eu gosto de dar esse exemplo assim, se a gente pega um copo e uma vela acesa, pega esse copo, bota em cima da vela, o que vai acontecer com a vela? Vai apagar a vela. Se você fizer isso 1 bilhão de vezes, é 1 bilhão de vezes que a vela vai apagar. Então, Verdades Inconvenientes, ele lida desses assuntos, que não tem o que a gente fazer. E às vezes a pessoa se preocupa com tanta coisa e não lida com esse óbvio da vida, com essas coisas que simplesmente acontecem. Então, ela constrói, junto com o jovem, a noção de ser, fazer e ter, né, dentro do espetáculo. Cada cena é para a gente construir com eles uma noção nesse sentido. Quando você fala, por exemplo, da questão da falta do oxigênio, né, por isso que apaga, ou a questão da gravidade, que são leis da física, da natureza, exatamente. Você acaba dando a entender para esse jovem que tem coisas que ele precisa aceitar e que nem tudo vai mudar? É mais uma ou menos dose isso? de conformação faz parte da felicidade, né? Se a pessoa não quiser ser feliz, ela tem que se conformar com algumas coisas. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Se você nascer daqui a 15 mil anos, provavelmente isso vai funcionar. Há 15 mil anos atrás isso também vai funcionar. Não é nada pessoal nesse sentido, tentando dizer nesse sentido. É uma tentativa também, vamos dizer assim, como é que eu posso te explicar? Hoje em dia, onde a gente relativiza tudo, a gente precisa de algumas coisas que não são relativas, são coisas que funcionam sempre. E às vezes, para trabalhar com um jovem, para ele desenvolver um projeto de vida, ele precisa de coisas que são consistentes, coerentes, íntegras no sentido de integridade, e não só coisas que a minha opinião é essa, eu prefiro a cadeira laranja do que a cadeira verde, só coisas que são do nível da preferência da pessoa. Uhum. E tem coisas que funcionam sempre, né? É uma tentativa de refletir sobre isso. Agora, você passa com esse espetáculo pelas escolas, é isso? No estado de São Paulo? Principalmente no estado de São Paulo, né, já são por volta de 300 escolas. Como eu vim de um outro grupo, eu tenho mais 2 outros trabalhos que ficaram em outro grupo, chamado Pacatatu, que nasceu aqui em Santos, que é o espetáculo Quanto Vale o Seu Riso, que é um texto que eu escrevi, eu não atuo, mas eu escrevi sobre bullying, e o Véi na Boa, que também é sobre valores. Esse, o Verdades Convenientes, eu atuo, e eu lancei recentemente o Não Adianta Comparar. Então, com esses 4 espetáculos, eu fiz outro dia uma conta, eu já fui assistido por mais de 1,5 milhão de jovens no estado de São Paulo, eu sei que lá no outro grupo foi assistido no Rio de Janeiro. Eu rodo principalmente as escolas, então eu brinco. Hoje em dia, tem tanta gente na mídia, né, que eu tenho uma palestra que eu faço para os pais, chamado Desafio da Felicidade. Aí, como é que eu me apresentar para os pais, que não é meu público direto? Né? Eu falo assim, não sei se você lembra de mim, do Porta dos Fundos, do Zorra, do Prêmio Multishow de Humor, não sei. Aí todo mundo, é verdade. Se tá lembrando, tá me confundindo com alguém, porque eu nunca participei desses programas. Ou tá mentindo. A pessoa que fica lá, concorda, a pessoa na ânsia de conhecer alguém famoso, né? Então, eu digo assim, que eu sou o humorista anônimo mais famoso que eu conheço, porque tanta apresentação que eu fiz, tudo mais, né? Muita gente me conhece, sim, mas não tem uma fama do Fábio Porchat, por exemplo, né? Nesse sentido. Agora, a gente está nessa fase, chegando às vésperas do Enem, né? Você fala que você lida com muito jovem, é um momento de muita tensão, onde se estudou por muito tempo, muitos anos, e coloca-se tudo ali, né, naqueles 2 domingos. Todo o seu conhecimento, as suas expectativas, enfim. Como é que você consegue preparar esse jovem com uma verdade, por exemplo? No Não Adianta Comparar, eu falo assim, olha como é que é a vida, né? O Sócrates disse, só sei que nada sei, e entrou para a história. E vocês aqui têm que saber um monte de coisa para passar no vestibular, né? Com a vida, às vezes, não é justo. No Verdades Convenientes, o Verdades Convenientes, ele surgiu para falar da questão da importância dos valores na vida. Com a demanda natural das escolas, começaram a pedir, poxa, você não pode falar com o pessoal do vestibular? E aí eu inseri uma cena que eu falo assim para eles, assim, quando a gente chega no ensino médio, começa a ter uma série de transformações no nosso organismo e tem uma reação química muito específica que começa a acontecer com a gente, que a gente começa a pensar assim, o que eu vou ser quando crescer? Eu vou mostrar para vocês que reação química é essa. Aí eu pergunto para eles, qual é o símbolo do potássio? Eles, K. Do hidrogênio, H. Essa é um pouco mais difícil agora. Qual é o nome da liga de ferro e carbono usada na indústria automobilística para fazer carro? Aí, normalmente eles não acertam, falam aço. Aí verifica se isso não está acontecendo dentro de vocês. Aí, cagaço, né? Aí eles já quebram o gelo e tudo mais. E aí eu puxo a cordinha para poder falar para eles do critério para a gente tomar a decisão do que a gente vai ser quando crescer. Tem uma... Se você for perguntar para 1 milhão de pessoas qual que é o antônimo de responsabilidade,
acho que 999.999 vão falar que é irresponsabilidade. Mas existe o ao contrário da responsabilidade, que é o se fazer de vítima, né, nesse sentido. Sim. É a pessoa ser responsável pela sua própria vida. E nessa cena eu tento trabalhar com eles essa responsabilidade nesse sentido, de que se alguma coisa der errado, a pessoa não botar a culpa, né, no mundo inteiro e não na responsabilidade dela. Quem não sabe como fracassa, não sabe como faz sucesso. Se a pessoa não sabe isso, a vez que ela precisar fazer sucesso novamente, ela não sabe como construir. Ela acha, assim como o fracasso é culpa dos outros, o sucesso também é culpa dos outros. Então ela não sabe construir isso novamente. Então eu tenho que trabalhar com eles é o seguinte, você precisa ser dono do seu sucesso, dono da sua jornada, vamos dizer assim, o autor da sua história. Né, que você é autorresponsável pelas suas próprias ações em tudo, né? É, ter esse senso, se não foi a autorresponsabilidade assim, né? Se não foi eu que fiz, eu permiti que fizessem comigo, né? Nesse sentido, a pessoa tem assim, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? No trabalho de desenvolvimento pessoal, assim, todo mundo, nem todo mundo vai ter $1 trilhão, $1 bilhão um dia. Mas eu penso assim, todo mundo pode ir para um próximo nível. Às vezes a pessoa fica pensando no nível lá no alto, e às vezes a pessoa não pensa que ela pode ir para um próximo nível. E o próximo nível vai encorajar ela para ir para um outro nível, para ir para um outro nível e assim sucessivamente. Então, para um próximo nível, eu acredito que todo mundo possa ir. Se a pessoa se dispor a ir para um próximo nível e assumir a responsabilidade disso, ela consegue ir para um próximo nível, seja lá o que o próximo nível signifique para a pessoa. Né? No próximo bloco, a gente continua o bate-papo com Daniel Salsa. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é humor. Eu converso com o humorista útil Daniel Salsa. Daniel, a gente pode dizer que o humor ele pode ser uma ferramenta de trabalho? Olha, com certeza absoluta. Né? O São Tomás de Aquino diz que o humor é um bem útil, né? Que o humor é tão essencial para a alma quanto o sono. Né? Tanto que quando não tem humor a gente dorme, né? A gente começa a ficar com sono. No Palestra para os Professores, eu falo assim, eu sei que tem pessoas que pensam assim, mas eu não sei contar piada, não sei fazer ninguém rir, né? E aí eu falo assim, que o humor não é necessariamente a coisa engraçada, mas é o estado de espírito com que a gente conduz as nossas atividades. É buscar o nosso melhor e entregar o nosso melhor. Né? E eu acredito que todo mundo tem o seu melhor, e o melhor de cada um não necessariamente é o engraçado, o humor nesse sentido. Então o humor tem sentido também do estado de espírito que a pessoa faz. O melhor, ela entregar o melhor naquilo que ela faz. Então em todo o ambiente, em todo o trabalho, tem esse humor. Nesse sentido, tem esse estado de espírito, né? Em qualquer desempenho de qualquer pessoa. Agora, em relação ao humor ser algo engraçado, você acha que tem limite? É uma boa pergunta, que os jovens me fazem com bastante frequência também. Eu gosto de falar assim, eu tenho certeza absoluta que o humor tem limite. Porque quem disse que o humor não tem limite, nunca trabalhou vendendo algodão doce vestido de Teletubbies na praia. Quer descobrir o quanto que o humor tem limite com 45 graus, né? E 65 graus dentro da roupa. O limite, eu acho que às vezes se confunde, o limite eu acho essencial. Né? O limite é diferente da censura. Né? Sim. O limite é as regras que existem para que a gente possa transpor de uma maneira inteligente aquela regra. Eu gosto de pensar assim, que o desafio do humor é ser inteligente e pertinente. Porque o humor que você detona todas as regras, eu gosto de dar um exemplo bem simples. Você está numa roda com crianças de 7 anos de idade, você conta piadas para crianças de 7 anos de idade. Você está com uma roda de senhoras de 85 anos, você conta piadas para senhoras de 85 anos. Está uma roda só de homens, você conta piadas só para homens. Então a circunstância, ela te pauta um limite. E desse limite você faz outro exemplo que eu gosto de dar, que não é no humor. O futebol é um esporte que todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas gosta. Mas imagina se o futebol fosse assim, 38 pessoas de um lado, 78 pessoas do outro, não tinha linha lateral, não tinha linha de impedimento, aonde a bola fosse todo mundo ia indo acompanhando, ninguém ia querer assistir um jogo que não tivesse a linha lateral, que não tivesse o limite. Né? Então o limite existe para que a gente se desenvolva dentro desse limite. O gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo só tem beleza porque está dentro de um limite. Tira o limite, não tem graça nenhuma aquilo. Então, o limite, ele faz parte da graça, no meu modo de entender. Né? Agora, o que muita gente confunde é com a censura, né? De, não pode, ainda mais na época de politicamente correto, tudo mais, tem esse debate. Mas
eu acho que o humor tem limite. Ainda bem que tem. Será que muita gente hoje não tem perdido a alegria, né, e o humor porque não teve limite na primeira infância, talvez? Boa pergunta também. Você tem que perguntar para meus amigos mais psicólogos. Os universitários. Mas, na minha percepção, né? Eu acho que é muito parecido com o que eu respondi na resposta anterior. O limite, ele dá... Tem um amigo meu que explica assim, né? Da questão do limite. Quando a gente é criança, a gente faz aquela brincadeira de subir no batente da porta, imitar o Homem-Aranha. Se o batente fosse muito largo, a gente não conseguia subir. Então, o limite existe para que a gente se desenvolva. Então, realmente, a falta de limite, ela traz uma falta de desenvolvimento para a pessoa. Está sujeito por esse simples exemplo. Então, o humor, ele é um jogo. O humor, vamos dizer assim, da comédia, ele é um jogo. Eu gosto de avisar os alunos, às vezes, assim, aluno jovem, às vezes quer me pegar. E o humorista nunca perde. Tem esse detalhe. Só que eu sou treinado para isso, eu sou preparado para isso. Às vezes eles querem ganhar de mim. Aí eu sinto quando a pergunta é uma pergunta meio assim, que está querendo me zoar, vamos dizer assim, eu falo assim, eu já aviso. Você sabe o que é conversar com humorista? Aí a pessoa, não, conversar com humorista é que nem jogar vôlei, você vai levantar a bola. E eu vou cortar, mas fica à vontade. Aí uma vez uma menina lá em Jundiaí, espetáculo lotado, a menina assim, por que você não usa sutiã? Querendo dizer que eu tenho peitinho, né? Aí todo mundo começou a rir, eu esperei as borboletas voarem, passarem assim. Aí eu falei assim, eu não uso sutiã, porque o dinheiro que eu ia usar para comprar sutiã, eu usei para comprar respeito e educação. Aí a galera se virou contra ela. Então, assim, é muito raro, modéstia à parte, mas é que o humorista trabalha com isso. Muito raro perder, mas percebe que foi dentro de um jogo. Sim. O que eu quis destacar é um jogo. A pessoa levanta a bola e você devolve a bola. A piada, ela é preparação e quebra daquela expectativa. É expectativa e quebra daquela expectativa. É isso que é a piada. O Charlie Chaplin fez isso a vida inteira. Ele cria uma expectativa e quebra a expectativa. Agora, no seu blog, você afirma o seguinte, as pessoas só querem 4 coisas na vida. Uma vida melhor, um mundo melhor, serem bem-sucedidas e serem felizes. Só isso? Dá para atingir tudo isso? Contra, né? Tem alguns do contra, mas a maioria quer isso. Isso aí, na verdade, assim... O primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li chama-se A Chave Mestra das Riquezas, que é do Napoleão Hill, que é um dos primeiros caras que fez filosofia do sucesso. E ele que fala isso, que as pessoas só querem 4 coisas na vida, né? Uma vida melhor, um mundo melhor, serem bem-sucedidas e serem felizes. E aí eu gosto de explicar assim, e se já não bastasse tudo isso, elas ainda insistem em querer ser felizes, né? Só não bastasse tudo isso. Se dá para ter tudo isso, é a busca das pessoas, é o que elas trabalham. Seja lá o que isso signifique para cada pessoa. Esse melhor. Daniel, a gente está no final do nosso programa. Quer deixar algum contato? Quem quiser conhecer mais seu trabalho? Quem quiser levar o meu trabalho, minhas palestras para jovens, para professores, para pais, empresas também, pode procurar no meu Instagram, né, Daniel Salsa Oficial. Tem também, pode ligar para mim, ou mandar o WhatsApp, 11 9888 60612. E quero agradecer aí o convite, chega uma conversa bem legal, bem bacana. Muito obrigada, Daniel. Sucesso para você. O ND fica por aqui, fique agora com o Jornal da Band. Até mais.